Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem dentro de casa. Então, eu vim aqui para dar continuidade nas nossas aulas de tricô, tá? Então, eu vim aqui com um trabalho simples, para que vocês não precisem sair de casa para comprar nada e que vocês consigam desenvolver esse trabalho dentro das casas de vocês sem grandes dificuldades, tá? Então, vamos lá. O trabalho de hoje, que nós vamos iniciar, é esse poncho aqui, ó, todo em ponto tricô, tá? Então, esse aqui é um pouquinho maior, é para uma criança um pouquinho maior, mas nós vamos fazer num tamanho de 2 a 4 anos, que é um tamanho desse aqui. Aqui só tá um lado do poncho, por quê? Porque o trabalho consiste em fazer 2 quadrados deste daqui, ó, tá? Então, eu usei a mesma lã para os dois trabalhos. É uma lã molê, só as cores são um pouquinho diferentes no tom de cinza, porque, como eu falei para vocês, a intenção é que vocês não saiam de casa para comprar nada. Então, era o que eu tinha aqui. Então, vamos lá. Para fazer para este tamanho, nós vamos usar a lã molê, como eu falei para vocês, é uma lã simples, ela não tem nenhum tipo de detalhe. Ela é lisa, tá? E vocês poderiam fazer também com lãs que tenham detalhes e lãs mescladas, fica legal também, mas aí numa mesclada você faz só com ela, então você tem que garantir uma quantidade só para aquele trabalho, tá? Então vamos lá. Eu coloquei aqui 70 pontos na minha agulha 5,5. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou tricotar essa cor. Eu comecei por essa, mas vocês podem começar por qualquer uma. Vocês vão colocar 70 pontos e vão tricotar até ter 10 carreiras, ida e volta, tá? Tricotar como, professora? Tricotar no ponto tricô, certo? Eu vou pegar minha outra agulha aqui para vocês entenderem um pouquinho. Ela tá aqui já, ó. Então, nós vamos fazer tricô, ó. Entrei no ponto, lacei, tirei de uma, passei para outra. Mesma coisa que a gente já faz durante as nossas aulas. E quem ainda não teve aula comigo e vai fazer esse trabalho, é um ponto tricô simples, tá? Ó. Tá? Então, com delicadeza, como a gente sempre faz, né? E com capricho, para que nós não precisemos desmanchar. Por quê? Porque vocês sabem que quando voltar, se tiver mal feito, quando nós voltarmos à aula presencial, eu desmancho, porque eu sempre falo isso para vocês, que o trabalho ele não precisa ser feito com agilidade, ele precisa ser feito com dedicação, né? Para que ele fique bonito. Então, ninguém precisa correr. Vai fazendo na hora da sua novela, numa hora que vocês estão sem fazer nada, tá? Então, aqui nós vamos tricotar por 10 carreiras frente, 10 carreiras verso, que dá isso aqui, ó. Certo? E aí, depois, nós vamos trocar a cor da lã. Sempre troca no avesso, ó. Sempre troca no avesso, tá vendo, ó? Por quê? Porque quando eu for costurar, não vai aparecer, ó. Isso aqui é a frente e isso aqui é o avesso, tá? Então, eu medi aqui no meu, eu fiz 4 carreiras de uma cor, ó, e 3 de outra, nesse tamanho de 2 anos. Só que lembra que eu falei pra vocês que dá pra fazer maior? Então, o que vocês vão fazer? Por exemplo, esse trabalho aqui, ele é para uma criança de 8 a 10 anos. Então, neste trabalho aqui, eu coloquei 80 pontos. Então, eu tive que fazer carreira a mais, tá vendo? Ó, aqui já ficou 4 de cada cor, ó. Já ficou 4 de uma cor e 5 de outra. Então, uma coisa legal para vocês terem uma noção do tamanho é assim, ó. Mede essa barra
e ela tem que formar um quadrado. Então, o que tiver na altura tem que ter também na largura, tá? Então, façam uma amostra de mais ou menos uns 20 pontos para saber quantos centímetros você tem em 20 pontos. E aí você mede na criança. Ah, professora, eu não tenho uma criança para medir. Aí é assim, ó, eu sempre faço de 2 em 2 números. Então aqui, por exemplo, aqui é para uma criança de 2 a 4 anos, eu usei 70 pontos. Se fosse uma criança de 6 a 8 anos, eu já ia usar 80 pontos. Ia aumentar uns 10 pontos aí. Então ali tem 80 pontos, mas porque é uma criança pequena, né? Então eu não preciso que ele seja tão grande. Mas vocês podem ter uma base do tamanho da criança e mais ou menos que saber a largura. A largura, para você saber do poncho, é assim, ó. Ela tem que pegar aqui e tem que cobrir o braço da criança um pouquinho abaixo do cotovelo, tá? Então, vamos fazer assim. Eu já fiz um lado, eu vou fazer o outro lado dele. E aí eu volto para ensinar para vocês a montagem, como que a gente fecha, tá? Então lembrem-se, vocês precisam de 2 quadrados iguais, tá? É um trabalho simples, ele demora um pouco mais, porque como vocês viram, ele é extenso, ó, ele é grandinho, mas é um trabalho simples. Então na próxima aula eu já volto para finalizar. Não que vocês vão conseguir fazer esse trabalho em 2 aulas, no mínimo, para fazer ele, são as 4 aulas de tricô, tá? Então, façam com calma, que eu volto na próxima aula para ensinar para vocês como fecha e como que faz esse detalhe aqui para pendurar o pompom, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.